A Petrobras anunciou nesta terça-feira a redução dos preços médios de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras. A mudança começa a valer a partir de amanhã. A gasolina vai passar a ser vendida para as distribuidoras, em média, por R$ 3,08, uma redução de 20 centavos por litro em comparação ao preço anterior, o equivalente a 6,1% de redução. Com o ajuste, a parcela da Petrobras no preço final deve ser de R$ 2,25 por litro, em média, já que o produto final nos postos tem uma mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro. Já o diesel vai passar de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de 8,2%. O preço da gasolina não era alterado pela Petrobras desde 2 de setembro e o diesel permanecia inalterado desde 20 de setembro. A Petrobras calculou que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e a de 10% de biodiesel antes da venda ao consumidor final, a parcela da estatal no preço ao consumidor será, em média, de R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba. Segundo a empresa, a redução divulgada acompanha os preços de referência no mercado. Pois é, redução sempre pesa menos para o consumidor, afinal de contas, foi um ano bastante conturbado quando falamos aí no preço dos combustíveis. Sobre esse assunto eu quero chamar o Pedro Bonenberg. Pedro, eu disse pesa menos porque a gasolina ainda não está aí, aquele patamar que já conhecemos um dia. Tem sido realmente um ano com preços entre altos e baixos, principalmente quando falamos aí sobre os combustíveis como gasolina, como diesel. Na verdade, foram mais altas do que baixas neste ano. Pedro, uma boa noite para você. Elias, boa noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, boa notícia essa redução feita pela Petrobras. Agora é aquela história, né? Para fazer o aumento do preço, no dia seguinte os postos já fazem aquele reajuste. Agora, quando é para diminuir, demora um pouquinho ainda para chegar no bolso do consumidor. A gente espera que esse valor novo traga boas notícias para quem abastece o carro aqui no país, porque de fato foi um ano muito conturbado quando a gente fala em preço dos combustíveis. Elias, eu fiz aqui um levantamento junto à ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, para mostrar para o nosso espectador os preços que nós já enfrentamos nesse ano e em qual patamar que nós estamos agora. Olha, vamos começar pela gasolina, talvez o combustível mais usado pela maioria dos brasileiros. Nós tivemos um preço médio, aqui a gente fala de preços médios, é bom a gente deixar claro isso, porque existem preços maiores ou menores em algumas regiões, mas uma média no país inteiro. O pico foi em maio, quando a gasolina chegou a R$ 7,28 em média, de acordo com a ANP. De fato, um valor muito alto no país que nós não estávamos acostumados a pagar. Bom, nesse momento, de acordo com a agência, né, Elias, trazendo o dado médio deste mês, a gasolina está agora em R$ 5,04, em preço médio no país. Então, aí mais de R$ 2,20 abaixo do pico que nós tivemos lá no mês de maio. No caso do etanol, o pico também foi em maio, foi de R$ 5,27 em média aqui no Brasil. E nós tivemos uma redução de lá para cá. Agora estamos com um preço médio de R$ 3,83 o litro. Em relação ao diesel, o pico de preço médio vendido aqui no país foi no mês de julho, quando o diesel chegou a R$ 7,46 o litro. E algo que surpreende, né? Já que o diesel, teoricamente e historicamente falando também, sempre foi um combustível mais barato que a gasolina ou que outros combustíveis. E nesse ano ultrapassou esses outros biocombustíveis e chegou a patamares inimagináveis, mais de R$ 7,00, agora está a R$ 6,58 em média. Lembrando, esse é o preço médio, existem preços mais baixos ou um pouco mais altos, dependendo da região, da época, mas é feita uma média pela ANP. E quais foram os ajustes que nós passamos nesse ano, Elias, para viver tantas oscilações? Bom, para falar sobre isso, é bom a gente recapitular o que é a chamada PPI, a Política de Preço Internacional, que é usada pela Petrobras
para precificar o litro do combustível aqui no país e falar um pouquinho sobre a formação do preço dos combustíveis. Basicamente, dois fatores interferem de uma forma mais incisiva no preço dos combustíveis aqui no Brasil, de acordo com a política da Petrobras. São eles o preço do barril do petróleo vendido no mercado internacional, cotado em dólar, e aí, consequentemente, o valor do dólar, que é algo que incide também. E aí, com isso um pouco mais alto, os impostos cobrados percentualmente também ficam mais altos. Tudo isso acaba acumulando dentro do preço da gasolina e trazendo esses preços mais altos que nós tivemos aqui no país. Para a gente ter uma ideia, no mês de junho, que é quando nós tivemos aquele pico no preço tanto do etanol como também no preço da gasolina, o preço do barril do petróleo estava em 120 dólares o barril. E agora, nesse mês de novembro, está em 90 dólares o barril, uma redução bastante expressiva de 120 para 90, justificando grande parte da redução que nós tivemos. O dólar ficou ali na casa dos R$ 4,70 naquela época, subiu para R$ 4,10 e hoje está cotado em R$ 5,24. Subiu para R$ 5,10 na verdade, corrigindo, e hoje está em R$ 5,24 na Bolsa de Valores. Agora, vale lembrar que no mês de junho, quando nós tivemos o pico daquele preço de combustíveis, o governo federal aprovou na Câmara Federal, no Senado, aquela redução dos impostos. Houve redução do ICMS, houve redução dos impostos federais, e aí juntando esse combo todo de redução de impostos e também da redução do preço do barril, foi que nós chegamos a esses preços um pouco menores. E aí vale ressaltar, pouco menores, mas ainda longe de estarem naquele preço antigo que nós pagávamos na casa de R$ 4,00 ali, R$ 3,90. Saudades daquela época, né, Elias? Agora, redução anunciada pela Petrobras novamente. Vamos ver como é que vai chegar no nosso bolso aqui, na ponta final, para quem vai abastecer, se realmente essa redução de 40 centavos no diesel e 20 centavos da gasolina vai chegar num preço bacana aí para o consumidor, viu, Elias? Pois é, Pedro, esse cálculo dos combustíveis que trouxe aí lucros bilionários também para a Petrobras, nós mesmos anunciamos aqui, realmente a empresa não teve nenhuma perda de mercado, teve ganhos, e estes ganhos infelizmente não foram sentidos por aqueles na qual a Petrobras pertence, não é verdade? Que é a toda a população que paga tão caro, paga seus impostos e que infelizmente fica aí com a sua locomoção comprometida exatamente por conta dessa alta de preços. Pedro, muito obrigado pelas informações. Já já eu volto a conversar